Olá, boa tarde. Sou o professor Edson Cidião e é um grande prazer estar aqui, uma grande honra para lidarmos de um tema tão importante que é sobre a farmacovigilância, tá? Eu deixo aqui um agradecimento à instituição Estácio, que vem apoiando esse projeto de extensão, e também a toda a equipe do Telesaúde, bem como vocês que estão acompanhando ou visualizando os vídeos, tá? Eu deixo à disposição meu e-mail, qualquer dúvida que vocês possam vir a ter, eu estou inteira à disposição de todos, tá? Vamos iniciar relembrando um dos conceitos que nós trabalhamos em aulas anteriores a respeito da assistência, né, e diferenciando a assistência da atenção farmacêutica. É importante relembrar que, de acordo com a Portaria 3.916, que é de 1998, que estabelece a Política Nacional de Medicamentos, ali se coloca que a assistência farmacêutica é um conjunto de todas as atividades que envolvem os medicamentos e que visam garantir que a população tenha acesso a esses medicamentos de forma segura e eficaz, tá? Então, dentro dessas atividades estabelecidas dentro da assistência farmacêutica, nós temos a farmacovigilância, né? E é importante considerar alguns fatos epidemiológicos para se ter uma ideia da importância, né? Dentro aí de números mundiais, né, nos últimos 40 anos de mercado, cerca de 130 novos medicamentos, novos produtos farmacêuticos foram retirados do mercado, né? Isso nos primeiros anos de comercialização, nos primeiros anos de licença para vendas, né? Lembrando aí, importante salientar, né, que os medicamentos eles passam por uma pesquisa envolvendo tanto pesquisas farmacotécnicas, pesquisas toxicológicas e pesquisas clínicas para se estabelecer realmente a segurança, a efetividade, né, para que eles possam ser liberados aí pelo órgão regulador em cada um dos países, né? E esses medicamentos novos no mercado, né, eles precisam demonstrar e continuar demonstrando garantia de qualidade e segurança para que eles se mantenham, né? E aí esse dado chama a atenção porque 1/3 dos medicamentos, né, desses 130 produtos que foram retirados do mercado nos últimos 40 anos, né, 1/3 foi retirado nos 2 primeiros anos de comercialização, né? Então, por mais que eles tenham se demonstrado, né, nas pesquisas que eram eficazes e seguros, né, 1/3 desses produtos foram retirados nos 2 primeiros anos e metade até os 5 primeiros anos. E aí, quando nós analisamos aí esse artigo, o motivo pelo qual eles foram retirados, né, chama a atenção que foram reações adversas aos medicamentos, cuja a sigla é HANS, né, reações adversas, envolvendo aí, né, reações hepáticas, hematológicas e cardiovasculares. E é importante considerar que para chegarem a ser retirados do mercado, no mínimo, essas reações adversas elas realmente provocavam um risco, né, de morte desses pacientes, né? Então, a farmacovigilância, né, e essa é a definição, né, ela é a ciência e a atividade relativa à detecção, à avaliação, à compreensão e prevenção dos efeitos adversos, né, entre eles, é claro, as reações adversas aos medicamentos ou quaisquer outros problemas relacionados aos medicamentos. Isso é uma definição, né, da Organização Mundial de Saúde, né, dentro da maior referência que nós temos dentro desse conceito, que é a importância da farmacovigilância, um livro que está traduzido para a língua portuguesa, está disponível gratuitamente dentro das bibliotecas em saúde que nós temos, inclusive a Biblioteca Virtual em Saúde, né? E essa definição, que é de 2002, ela é fundamental, né? Então, cabe à farmacovigilância associada à atenção farmacêutica, a prática que nós trabalhamos anteriormente, né? A farmacovigilância está ligada à atenção farmacêutica e trata-se então dessa atividade de detecção, avaliação e compreensão, né? E claro, prevenção também de qualquer problema relacionado ao medicamento. Então, está intimamente relacionado, né, integrado à atenção farmacêutica, certo? Então, é importante considerar e aí fazer uma pequena consideração, né, com relação ao desenvolvimento de novos medicamentos até o momento em que ele chega no mercado, né? Então, uma dúvida que nós possamos vir a ter, né, será que é necessário que todas as reações, né, reações adversas, elas são conhecidas no momento em que se faz uma avaliação clínica desses medicamentos antes que eles cheguem ao mercado? Será que nós
temos a possibilidade de descobrir reações adversas muito tempo depois da liberação desses medicamentos no mercado? Né? Será que eles são totalmente seguros? Mesmo os medicamentos que já estão há muito tempo no mercado, será que nós conhecemos tudo a respeito dele? Né? E essa é uma resposta importante que nós precisamos levar, né, considerar o contexto do desenvolvimento de uma nova droga para se entender esse processo. Tá? Então, de forma bem resumida, né? Toda nova droga, né, todo o novo fármaco que se propõe a se transformar em um medicamento, ele precisa passar por diversos estudos. Né? Numa primeira fase, nós chamamos de estudos não clínicos, porque não envolve seres humanos. São estudos físico-químicos, farmacotécnicos e estudos de toxicidade que são realizados in vitro, né, em células de cultivo ou em animais de experimentação, né? Isso é importante considerar. E nessa fase de estudo não clínico, né, se espera ali determinar todas as características farmacotécnicas desse medicamento, desde as suas características físico-químicas de solubilidade, por exemplo, se ele é solúvel em água ou não, né? Isso é um fato importante que vai comprometer a absorção desse medicamento. Nós vamos determinar vias de administração, formas farmacêuticas, tudo isso é desenvolvido in vitro, nos estudos não clínicos. E é importante que a experimentação em animais permite que verifiquemos se os medicamentos são realmente seguros, se não há risco de toxicidade para seres humanos, né? Então, nós projetamos os resultados que ocorrem nessas pesquisas com animais para seres humanos. E é importante considerar também que estudos a respeito da capacidade desses fármacos de provocar teratogênese, né? Ou seja, malformações nos fetos, também são realizados nessa primeira fase. Determinado ali as características farmacotécnicas, né, físico-químicas e toxicidade dentro dos níveis considerados aceitáveis, né, os órgãos reguladores nacionais, bem como o Comitê de Ética, no Brasil então se dá através da Anvisa, que é o órgão regulador, e do Comitê de Ética, ele libera o início das pesquisas de estudos clínicos que envolvem seres humanos, certo? E é importante que nesse momento, então, você tem os patrocinadores buscando aí centros de referência, centros de pesquisa para a realização dessas fases clínicas, onde você vai testar essas novas drogas em seres humanos. E essas fases, esse estudo clínico, ele se divide em fases, de acordo com o tamanho da população e o tipo de população que você vai estudar. Então, você tem da fase 1 até a fase 4, né? E a fase 4 também se subdivide em outras fases específicas, mas em poucas palavras, né? Você vai ter fases em que você vai fazer a pesquisa em seres humanos, né? Com uma pequena quantidade de indivíduos saudáveis para verificar se a toxicidade ela realmente não é um risco, se aquilo que nós projetamos, né, para os seres humanos que foram observados em animais, eles realmente se detêm. E aí nós podemos, a partir daí, se essa droga é segura, partir para a fase 2, onde você tem uma pequena população de pacientes doentes, utilizando essa medicação, e aí você faz até um estudo comparativo duplo cego, onde você tem dois grupos, nas quais nem o pesquisador que está aplicando a medicação, nem o paciente sabem se estão utilizando a droga, né, de pesquisa ou a droga que já é referencial para aquele tratamento, né, e eles utilizam e se observa a médio prazo, né, quais são os efeitos, né, se está surgindo ou não reações adversas, né, todas as características específicas desse tratamento ele é monitorado durante essa fase. Esse estudo, só especificamente a fase 2, né, leva-se no mínimo de 2 a 3 anos de acompanhamento desses pacientes. Passado essa fase, onde você tem já uma resposta a respeito da eficácia e também da segurança desses medicamentos, chega um momento onde você deve ampliar a fase 2, ou seja, você tem que ampliar a fase de aplicação em populações distintas, né, e, se possível, populações que tenham, né, características, né, ambientais distintas, na verdade, uma característica genética distinta. Então, são grupos diversos de ambientes diversos, culturas diversas, para verificar o comportamento desses medicamentos em populações distintas, né? Aí você encontra a fase 3, que também perdura aí por até 3 anos.
E aí é importante considerar que da fase de descoberta da nova droga até chegar a essa fase 3, leva-se em média de 12 a 15 anos, né, de pesquisa. Então, um tempo longo, né, com uma grande quantidade de pacientes fazendo utilização desses medicamentos, mas ainda assim aí é importante considerar que nem todas as reações adversas, né, podem ser descritas nessa fase. Por quê? Porque existem reações que são tão raras e tão incomuns que você precisa de uma grande população, né, para que você tenha a probabilidade de surgimento, né, dessa reação. Então, aí, a partir daí é que você tem, né, a fase 3, ela sendo um sucesso, o registro sendo aprovado pela Anvisa, você tem a liberação do medicamento para comercialização e aí você tem, né, o monitoramento desse medicamento já no mercado, o que nós chamamos aí de farmacovigilância. Então, a farmacovigilância significa que você vai monitorar o uso dos medicamentos no mercado. Esse medicamento ele vai até que esteja, enquanto ele estiver sendo comercializado, ele estará sob esse monitoramento, né? E aí, a partir daí é que a gente tem o surgimento de inúmeras reações adversas que não foram previstas nos estudos clínicos e nos ensaios clínicos, né? Então, é uma situação interessante a ser considerada e daí a importância dessa farmacovigilância. Tá? E é importante, claro, daqui a pouco nós vamos esclarecer, né, que profissionais estão capacitados, possuem competência para realizar a farmacovigilância, como fazer essa farmacovigilância na prática, né, qual é o papel da Anvisa nesse processo. E uma outra dúvida fundamental é, se um novo medicamento está no mercado gerando mais danos à saúde, problemas, reações adversas que não foram previstas nos estudos clínicos, o que vai acontecer com essa droga, né? Isso tudo são ações já previstas na farmacovigilância. Só um ponto interessante que preciso descrever antes de continuar aqui no avanço, é que todas as reações adversas, isso, problemas, efeitos colaterais, né, tudo que foi relacionado durante os ensaios clínicos estarão descritos na bula, né? Então, a bula de um medicamento contém informações essenciais que foram aquelas observadas durante o estudo clínico. Então, é claro que isso é fundamental deixar bem claro, é claro que em todas as reações que nós encontramos nas bulas, todas as reações realmente de um medicamento novo no mercado, de medicamentos antigos, não estão descritas na bula, porque foram reações ou efeitos encontrados pós-comercialização, durante a farmacovigilância. Então, essa atualização da bula ela deve ser constante, exatamente para constar essas informações específicas, tá? Então, eu digo isso por quê? Porque nós temos, como profissional de saúde, né, isso talvez seja o mais rápido, né? Nós temos a cultura de pesquisar as bulas para buscarmos informações a respeito de medicamentos. Então, é importante, muito importante deixar claro que, infelizmente, as bulas elas não estão completas com todas as informações que nós realmente precisamos ter a respeito de um novo medicamento, né? Para isso é que nós temos toda uma literatura, especialmente uma literatura científica, que descreve estudos clínicos, estudos de farmacovigilância, né, constante, e aí cabe a todo profissional de saúde se manter atualizado com relação aos medicamentos através de uma boa base, né, científica, ok? Então, seguindo, é importante aí dar o conceito do que vem a ser a reação adversa, muito confundido, né, até mesmo por profissionais de saúde, com efeitos colaterais, certo? E aí está aí o nosso conceito, né, também divulgado pela Organização Mundial de Saúde, de 1972, que é o conceito que nós utilizamos, que a reação adversa a medicamentos é uma resposta a um medicamento que seja nociva, e aí então esses critérios e atributos são fundamentais para caracterizar a reação adversa de uma outra reação. Ela deve ser nociva, não intencional e que ocorre nas doses normalmente utilizadas, ou seja, dentro da janela terapêutica, né? Acima da concentração mínima efetiva e abaixo da concentração máxima tolerada, certo? Então temos que diferenciar que se o indivíduo está utilizando dentro das doses normais, e é importante considerar normal para também a condição clínica desse paciente, a reação adversa ela é diferente da toxicidade. O efeito tóxico ele só vai ocorrer se a concentração, se a dosagem do medicamento estiver igual ou acima da concentração máxima tolerada pelo organismo.
Então, as reações adversas não, elas estão ocorrendo mesmo nas doses normais dentro da janela terapêutica, certo? Então, elas ocorrem em seres humanos para qualquer que seja a utilização do medicamento, seja para medidas profiláticas, medidas de diagnóstico laboratorial, né, e é importante salientar que alguns medicamentos são utilizados para o diagnóstico e os diagnósticos de imagem, né, especiais, né, eles utilizam de medicamento como contraste, terapia de doenças ou para modificação de uma função fisiológica, né? Então, isso é o conceito de reação adversa. Lembrando que o efeito colateral, o próprio nome já diz, é um efeito colateral, um efeito paralelo. É o efeito do fármaco fora do sítio de ação, certo? Nem sempre esse efeito é nocivo. Nós temos inúmeros exemplos de medicamentos que nós utilizamos dentro da clínica, cuja o efeito colateral é o efeito que nós buscamos para o controle de uma determinada situação clínica, né? Então é importante fazer essa diferenciação. Nós temos medicamentos, né, exemplos, né, muito grandes, muitos exemplos no mercado de que o efeito colateral ele foi mercadologicamente mais interessante do que o efeito principal no momento em que a pesquisa foi sendo realizada, como é o caso do Viagra, né, que era um medicamento específico para distúrbios cardiovasculares e o seu efeito colateral, que era, né, o combate à impotência sexual, né, se demonstrou como um efeito mercadologicamente mais interessante, né? Então é importante considerar isso. E dentro das reações adversas, nós temos algumas classificações fundamentais para a nossa clínica, né? Por exemplo, nós podemos classificar uma reação adversa ao medicamento como sendo uma reação inesperada. Quando é uma reação inesperada, é aquela que você, como profissional de saúde, não esperava que aquilo ocorresse, né? O paciente ele faz o uso, apresenta um efeito nocivo, mas que não estava sendo esperado, por quê? Por falta de conhecimento a respeito daquela reação. Pode ser que aquela reação ela não estava descrita numa bula, né, específica, é uma reação nova, né, algo novo para ser observado, ou ela estava descrita na bula, mas com uma intensidade, com uma severidade ou com uma frequência diferente da que você observou daquele paciente. Então é importante considerar que é algo novo quando ocorre uma reação adversa inesperada e precisa necessariamente ser registrado, né, e precisa ser documentado para que essa reação inesperada ela não ocorra em outras situações sem que nós tenhamos conhecimento dessas características, né? Então, daqui a pouquinho nós vamos observar também como é feito esse registro histórico, né? Será que nós temos um sistema, né, um sistema de monitoramento dessas reações implantados, né, no Brasil e mundialmente? E nós vamos conhecer que sim, tá? Uma outra classificação fundamental aí dentro desse processo é a frequência com que as reações adversas elas surgem, né? Então, essa é uma classificação, né, mais utilizada universalmente, né, em que você tem as reações de acordo com o número de casos que elas ocorrem, sendo classificadas desde muito comum até muito rara, certo? E é importante considerar que a inesperada ela está fora dentro desse processo, porque se ela é inesperada, né, ela não foi documentada, então é praticamente impossível verificar se essa reação ela estava presente ou não. Então, na muito comum, você tem ali uma frequência maior do que 10% de frequência, na comum entre 1 e 10%, na incomum entre 0,1 e 1%, a rara entre 0,01% e 0,1% e a muito rara entre 0,01%. A muito rara é classificada como reações em que você tem um caso, menor do que um caso para cada 10 mil pacientes que utilizaram. Então essa é a muito rara. E aí só para você ter uma ideia comparando, né, nos estudos clínicos de fase 3, onde você tem a maior população, em média você acompanha cerca de 3 mil pacientes que estão utilizando o medicamento por até 3 anos. Certo? Se você tiver uma reação muito rara ocorrendo, sendo que ela tem a necessidade de ser, ela vai ser observada em um caso para cada 10 mil, as suas chances de realmente observar durante os estudos clínicos são muito menores. Daí a importância realmente da farmacovigilância e de se observar essa reação somente pós-mercado. Tá? Agora, um fato fundamental para a nossa prática é
como diagnosticar, né? Como ter a ideia, né? Realmente como ter a certeza de que o paciente está tendo uma reação adversa, né? Então é importante você, como profissional de saúde, ter, né, um raciocínio fundamental nesse processo. Você vai observar se a reação que ele está observando, ela é uma reação que se justifica com relação à plausibilidade de tempo, uma sequência temporal, ou seja, o tempo que ele apresentou essa reação pós a utilização do medicamento se justifica, né? Se é uma reação similar à de outros fármacos que pertencem ao mesmo grupo farmacológico, se são reações semelhantes, isso tende a ocorrer. Se ao retirar o medicamento, o paciente ele diminuiu a ação ou desapareceu esse efeito nocivo, e se ao retomar a utilização do medicamento suspeito, se esse efeito reapareceu, né? E você tem que eliminar qualquer outra explicações possíveis a respeito dessa medicação, né? Tudo isso aí deve ser considerado para diagnosticar aí uma reação adversa ao medicamento. Então, são fatores fundamentais. Verificar, então, vou repetir para reforçar, verificar a plausibilidade de tempo, as reações de outros grupos farmacológicos semelhantes, se são próximas ou não, se o efeito farmacológico, se a reação adversa desapareceu ao retirar do medicamento ou se reapareceu quando reutilizou e se não há nenhuma outra explicação possível para aquela reação. Então, são fatores fundamentais, tá? Essas reações, esse diagnóstico de reação, importante ser considerado, ele geralmente é feito pelo profissional que está acompanhando o paciente, certo? Ele não é uma exclusividade do farmacêutico dentro de drogarias e farmácias, né? Isso aqui é uma ação que deve ser compartilhada com qualquer profissional de saúde que esteja acompanhando o paciente, mas para o farmacêutico que está ali no processo de atenção farmacêutica, e essa é uma ação exclusiva do farmacêutico, ele é fundamental, ele é o profissional que realmente deve estar compromissado com esse processo, tá? E ao realmente diagnosticar uma reação adversa, né, qual é o papel que deve ser tomado, né? Juntamente, né, com a equipe de acompanhamento, especificamente com o médico e com a equipe multiprofissional que está acompanhando esse paciente, é necessário intervir, verificar se há uma necessidade de suspensão, adequação da dosagem ou substituição do medicamento e, ao mesmo tempo, devemos notificar a Anvisa, através do sistema NotiVisa, que é o sistema de notificações para a vigilância sanitária, né, esse processo. Essa notificação ela é fundamental. Por que ela é fundamental? Porque só a partir do sistema de notificação é que nós vamos ter dados epidemiológicos, né, dados que na verdade são classificados como farmacoepidemiológicos, a respeito de uma determinada frequência, né? Ou seja, como é que nós vamos determinar que um medicamento ele é comum ou ele é raro na população brasileira, que é um fato importante. Cada população tem uma especificidade, uma relação com os seus medicamentos. É só a partir da notificação, onde nós vamos ter uma construção de um dado nacional a respeito dos medicamentos. Então, o sistema NotiVisa ele é fundamental, certo? A nossa grande dificuldade é que, diferente, por exemplo, do sistema de notificação de doenças compulsórias, né, nós não temos uma obrigatoriedade na notificação. Então, nós contamos especialmente com a consciência dos profissionais de saúde que acompanham a farmacovigilância dentro desse processo, né? Eu deixo aí para vocês, né, a imagem, né, do sistema com o site, né, do sistema NotiVisa. É necessário, na verdade, é importante considerar que os profissionais de saúde eles precisam ter um cadastro específico para esse processo, mas qualquer indivíduo, né, qualquer cidadão brasileiro, ele pode realizar a sua notificação, mas é claro que a notificação por profissionais de saúde, sejam eles interligados a instituições ou de profissionais liberais, né, terão aí um acompanhamento diferenciado de todos os outros cidadãos, tá? Então é importante fazer essa consideração, tá? No momento em que você notifica a reação adversa, é importantíssimo que você tenha em mente a suspeita do medicamento que está provocando essa reação adversa, né? Então você precisa ter toda a consciência da relação temporal plausível, um mecanismo, né, específico, você precisa descrever isso na observação e, claro, que deixar bem claro a ausência de uma outra explicação possível para aquela reação adversa, tá? Isso tudo é fundamental. E é importante considerar que
reações adversas graves que podem levar ao risco, né, uma ameaça à vida do paciente, à morte, hospitalização, aumento do custo do tratamento, né, bem como as reações inesperadas não descritas na bula e reações de medicamentos, elas devem ser, claro, priorizadas. Elas não podem, de maneira alguma, né, não serem notificadas. Mas reações já de medicamentos que já são conhecidos no mercado e reações que já são conhecidas e que não provoquem, né, que são reações leves, não provoquem risco para o paciente, elas também precisam ser notificadas, exatamente por aquilo que a gente comentou, né, o aspecto farmacoepidemiológico, né, a frequência com que essas reações surgem, né, elas precisam ser, né, catalogadas, elas precisam ser, né, apresentadas para que a gente possa ter o conhecimento, né, cada vez mais fidedigno desses medicamentos na população brasileira. Então, sempre, na dúvida, notifique. Isso é fundamental. Tá? Outro critério fundamental, e isso vai ser exigido no formulário, é que você vai fazer uma pequena descrição de um caso clínico. Então, você irá colocar iniciais do paciente, sexo, idade mesmo que aproximada, o medicamento suspeito, a reação suspeita. Claro que você vai se identificar, né? E nessa situação é importante considerar que a Anvisa pode entrar em contato, né, caso tenha dúvida específica a respeito do caso, queira aprofundar, certo? Essas notificações, dependendo do grau de importância, principalmente se foram reações graves, reações de medicamentos novos, né, e reações que possam provocar danos à saúde, quanto maior a importância dessas notificações, maior será o grau, né, de alerta para a Anvisa e, consequentemente, a partir daí surgirá uma resposta a essas notificações. E aí um conceito fundamental, que uma notificação que gera, ou notificações que geram essas reações do órgão regulador, que é a Anvisa, elas são classificadas como sendo sinais. Né? E cada notificação, à medida que ela vai se reforçando com notificações semelhantes, né, o sinal vai se tornando mais forte, né, colocando aí uma necessidade de intervenção do órgão regulador. Tá? É o que ocorre. Então, temos aí o conceito do que é o sinal, é uma notificação ou notificações de eventos com relação causal desconhecida a um tratamento e que é reconhecido como necessária exploração adicional e vigilância continuada, e no Brasil isso feito pela Anvisa, certo? E aí, importante considerar que fatores, né, vão fortalecer, né, a transformação de uma notificação em um sinal ou fatores que vão, né, desfavorecer essa transformação. Então, de forma bem rápida, se a reação adversa ela é desconhecida, isso torna um sinal positivo. Mas se ela é desconhecida ou se ela está imprevista em bula, não vai ser, né, ela vai se tornar um sinal negativo, ou seja, não vai ser necessário, né, uma resposta específica da Anvisa. Se existe uma forte conexão estatística entre causa e efeito, é um sinal positivo, do contrário, não. Se é uma reação inesperada, que não está prevista em bula, ou se ela é esperada, mas não está totalmente descrita, se ela tem um comportamento diferente daquilo que está descrito, isso o torna em um fator positivo. Se é uma reação específica, caracterizada, né, como sendo realmente uma reação que causou aquele dano, se é um evento objetivo, né, relacionado ao medicamento, de baixa frequência, grave e com potencial de relevância, todos esses fatores vão fortalecer a transformação de um sinal e, consequentemente, uma reação da Anvisa a essa situação, certo? Essa reação vai depender realmente do grau. Você pode ter uma limitação da comercialização desses medicamentos até a suspensão, né, da venda desse medicamento. Do contrário a todas essas características, né, você tem a notificação como um registro histórico e farmacoepidemiológico, certo? Então, aí uma representação gráfica que mostra, né, quanto maior a geração de sinais e o fortalecimento desse sinal, né, vai ter um momento em que você terá que tomar, a Anvisa terá que tomar um acompanhamento, né, vai ter que tomar uma medida de acompanhamento da geração desses sinais, e aí ele vai se estabilizar, né, exatamente pela intervenção da Anvisa nesse processo. Ok? E aí é importante considerar, né, estamos aí hoje quase finalizando, né, é importante afirmar que toda a geração de hipóteses a respeito do comportamento de uma medicação em uma população é gerada pela farmacovigilância.
enquanto testar se essa hipótese ela é verdadeira ou não e se realmente essa ação, né, vai intervir na saúde da população, isso é com a farmacoepidemiologia. Então você tem uma notificação, isso é gerado na farmacovigilância. Você tem várias notificações e o tratamento epidemiológico e estatístico dessas notificações e a partir daí uma evidência estatística, isso é a farmacoepidemiologia, né? São duas ciências e são duas atividades que se integram, né, e aí de forma fundamental e que fazem parte da assistência farmacêutica no Brasil. Ok? Por último, só uma representatividade, um resumo final de como ocorre em todo o processo, né? Você tem aí um paciente com um problema de saúde que é atendido por um médico, né? Especificamente num diagnóstico que vai gerar uma prescrição médica com o uso de um medicamento. Esse paciente ou um responsável irá, né, a uma farmácia, uma drogaria ou um posto de saúde, onde ele vai adquirir a medicação, onde vai haver a dispensação, né, e o acompanhamento farmacoterapêutico. Esse paciente ele terá uma suspeita de uma reação adversa, buscará um atendimento farmacêutico através da atenção farmacêutica e a partir dali você terá uma intervenção juntamente com toda a equipe de saúde que está acompanhando esse paciente, né, mas capitaneado aí pelo farmacêutico através da atenção farmacêutica e paralelo a isso a notificação, né, dessa reação adversa que irá alimentar o sistema Notivisa, irá alimentar, né, a nossa base de dados nacional, bem como o Centro de Monitoramento de Reações Adversas, que fica na cidade de Uppsala, né, na Suécia, que é gerido e, né, claro, financiado pela Organização Mundial de Saúde. Então, aí nós temos os dados mundiais, né, sendo recebidos aí em Uppsala. Então, a partir daí é que nós vamos ter evidências de várias notificações e a partir daí a farmacoepidemiologia terá condições de avaliar realmente as condições, né, o comportamento do medicamento na população. Tá? Então isso é importante deixar claro. E aí eu deixo realmente por último, antes de responder aí possíveis dúvidas, né, a ideia, né, do uso racional de medicamentos, onde nós tivemos aí no último dia 5 de maio a comemoração do Dia Nacional da promoção do uso racional de medicamentos. E aí é importante considerar que medicamentos novos no mercado, eles são hipervalorizados, muitas vezes porque, né, realmente são esperanças para um novo tratamento, mas é fundamental precaução, né, uma segurança na utilização desses novos medicamentos, porque quanto mais novo um medicamento no mercado, menor é o conhecimento que nós temos a respeito, né, de potenciais problemas relacionados a esses medicamentos. Daí a importância da farmacovigilância, tá? Eu estou aberto a possíveis dúvidas, tá? Agradeço a todos os usuários, nós estamos aqui online com cerca de 21 registros, né? Mas eu sei que tem um número maior de pessoas. Agradeço muito a vocês aí pelo acompanhamento, agradeço a vários colegas que estão dando feedback, né, encaminhando por e-mail aqui pela online, né, dicas de assuntos que iremos trabalhar relacionados à farmácia. Né, eu vou repetir, deixo o meu e-mail, cidião@gmail.com, né, o Cidião sem o tio. Eu deixo aí aberto a vocês, estou à inteira disposição para poder tirar dúvidas de vocês, né, receber o feedback, né, novas temáticas que vocês queiram trabalhar e deixo aí também a vocês em aberto o nosso sistema de teleconsulta, né, que está à disposição de todos vocês, né, para podermos trabalhar dúvidas específicas e apoio aí de consultoria dentro da área da farmácia, tá? Então, estou aberto aí a possíveis dúvidas, agradeço a vocês todos, agradeço a Estácio pelo apoio que propiciou aí a oportunidade de estarmos aqui, e bem como toda a equipe do Telesaúde Goiás, né, e toda a infraestrutura que permite que a gente possa disseminar o conhecimento, né, e informações a respeito de um tema que, eu repito, é tão caro para a sociedade, que é o tema da assistência farmacêutica. Tá? Então, estou à inteira disposição e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.